Lembra da primeira vez que você ficou acordado até de madrugada e se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Não foi num domingo de ressaca, nem depois de uma discussão. Foi num dia comum, simples, onde você apenas não conseguia dormir e os pensamentos intrusivos entravam na sua mente. Rick Chais vive nesse buraco há décadas, e talvez seja por isso que ele seja o personagem mais honesto da televisão moderna. Enquanto todo mundo finge que a vida tem um propósito claro, que existe um manual de instruções escondido em algum lugar, Rick olha direto para o vazio e fala: morte, nada disso importa. A primeira lição que Rick e Morty nos ensina não é filosófica, é visceral. É sobre aceitar que você pode ser a pessoa mais inteligente do universo e ainda assim acordar todos os dias sem saber por que vale a pena levantar da cama. Rick criou um portal que o leva para qualquer dimensão possível. Ele pode visitar mundos onde Hitler foi artista, onde a pizza come pessoas, onde cada decisão da sua vida tomou um caminho diferente. E mesmo assim, ele bebe. Isso não é uma crítica ao Rick, é um espelho. Quantas vezes você já pensou que se tivesse mais dinheiro, um emprego melhor, o relacionamento perfeito, finalmente seria feliz? Rick tem poder literalmente infinito e continua miserável. A diferença é que ele parou de fingir que não é. No Brasil, a gente cresce ouvindo que Deus dá o frio conforme o cobertor, que tudo acontece por uma razão, que no final tudo dá certo. São frases bonitas, mas Rick e Morty nos força a olhar para o lado sombrio dessa positividade tóxica. E se não der certo? E se não houver razão? E se o cobertor for pequeno demais para o frio que você está sentindo? A série não romantiza a depressão do Rick nem transforma ela em algo cool. Ela mostra as consequências: relacionamentos destruídos, uma família que vive na tensão constante, um neto que desenvolve traumas porque o avô não consegue lidar com a própria dor. Rick é genial, mas também é um covarde emocional. Ele prefere fugir para outra dimensão a ter uma conversa difícil. Pensa na sua vida por um segundo. Quantas vezes você já escolheu a fuga ao invés do enfrentamento? Quantas vezes preferiu se anestesiar, seja com trabalho, com Netflix, com redes sociais, com qualquer coisa, a assentar com o próprio vazio e tentar entender o que ele está tentando te dizer? O absurdo da existência não é uma teoria filosófica distante. É aquela sensação que você tem quando está no trânsito de São Paulo, olhando para milhares de carros cheios de pessoas que também não sabem exatamente para onde estão indo. É quando você se forma na faculdade e percebe que o diploma não veio com o mapa da vida. É quando você conquista tudo que achava que queria e ainda sente que falta alguma coisa. Rick entendeu isso cedo demais. Ele descobriu que existem infinitas versões de si mesmo, infinitas possibilidades, infinitos universos, onde cada escolha gera uma realidade diferente. E em todos eles, Rick é Rick. Em todos eles, ele continua vazio. Isso é assustador ou libertador? Talvez os dois. A genialidade da série é em mostrar que o niilismo do Rick não é a resposta final, é o ponto de partida. Quando você aceita que a vida não tem um sentido pré-definido, que não existe um roteiro certo a seguir, que você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim se sentir perdido, algo interessante acontece. Você para de procurar a felicidade nos lugares errados. Rick sabe que nada importa no grande esquema das coisas, mas ele continua vivendo, ele continua inventando, continua se relacionando, mesmo que mal, continua escolhendo uma dimensão sobre outra. E talvez essa seja a primeira real lição. Reconhecer o absurdo não é desistir da vida. É parar de esperar que ela faça sentido para você poder finalmente começar a viver de verdade. Fecha os olhos e imagina que você pode abrir um portal para qualquer vida que você não viveu. A versão onde você escolheu outro curso, onde ficou com aquela pessoa, onde nunca saiu da sua cidade natal, onde teve coragem de largar tudo e viajar o mundo. Todas essas versões existem simultaneamente, esperando apenas que você decida qual visitar. Essa é a realidade do Rick e o inferno do Rick. A série nos apresenta o conceito do multiverso de uma forma que vai muito além da ficção científica. Não é sobre efeitos especiais ou aventuras malucas. É sobre o peso psicológico de saber que cada decisão que você toma cria infinitas versões de você que tomaram decisões diferentes, e todas são igualmente reais. Lembra do episódio onde Rick e Morty destroem acidentalmente o mundo deles e simplesmente se mudam para uma dimensão onde morreram salvando todos? Eles enterram os próprios corpos e assumem as vidas dos outros Rick e Morty.
Morrie fica traumatizado porque acabou de enterrar literalmente a si mesmo. Rick faz uma piada e segue em frente. Essa cena é uma das mais perturbadoras da televisão, porque toca numa ferida que a gente raramente admite ter. A angústia da escolha infinita. Quando você pode ser qualquer coisa, como escolhe o que ser? Quando todas as possibilidades estão abertas, como não se paralisa? No Brasil, a gente vive uma versão mais sutil disso. Somos a primeira geração que cresceu ouvindo: você pode ser o que quiser. Nossos pais trabalhavam no mesmo emprego a vida toda, casavam cedo, seguiam um roteiro social claro. A gente foi criado acreditando que liberdade é sinônimo de felicidade. Só que ninguém nos ensinou a lidar com o peso da liberdade infinita. Rick tem acesso literal a infinitas possibilidades, mas isso não o liberta, o aprisiona. Ele sabe que em alguma dimensão existe um Rick que fez escolhas melhores, que tem uma família feliz, que não bebe, que encontrou um sentido na vida. Mas também sabe que em outra dimensão existe um Rick ainda pior, mais destrutivo, mais perdido. Isso gera um paradoxo cruel. Se todas as versões de você existem simultaneamente, o que torna a sua versão especial? Por que lutar para ser melhor se existe uma versão sua que já é melhor sem esforço? Por que se importar com as consequências das suas ações se sempre pode fugir para uma dimensão onde essas consequências não existem? A série mostra como Rick usa o multiverso como uma desculpa para evitar responsabilidade emocional. Quando as coisas ficam difíceis, ele simplesmente muda de dimensão. Quando um relacionamento fica complicado, ele encontra uma versão da pessoa que é mais conveniente. É a versão extrema de como a gente usa as opções infinitas da vida moderna para evitar compromisso real. Pensa nos seus relacionamentos. Quantas vezes você já terminou algo que estava ficando sério porque existem outras pessoas no mundo? Quantas vezes desistiu de um projeto porque tem outras oportunidades por aí? Quantas vezes abandonou uma cidade, um emprego, uma versão de si mesmo porque acreditou que a felicidade estava sempre na próxima escolha? Rick and Morty nos mostra que o problema não é ter poucas opções, é ter opções demais. Quando tudo é possível, nada é especial. Quando você pode reinventar sua vida a qualquer momento, nunca se compromete completamente com nenhuma versão dela. Mas a série também nos mostra algo mais sutil. Rick continua voltando para a mesma família, para a mesma dimensão, para os mesmos problemas. Por quê? Se ele pode escolher qualquer realidade, por que escolhe uma em que é infeliz? Talvez porque, no fundo, o Rick entenda algo que a gente demora para aprender. A felicidade não vem da escolha perfeita, mas do compromisso imperfeito. Não é sobre encontrar a dimensão onde tudo dá certo, mas sobre escolher uma dimensão e fazer ela dar certo, mesmo sabendo que poderia ser diferente. O absurdo da existência não é que não temos escolhas, é que temos escolhas demais. E a única forma de lidar com isso não é escolhendo a opção certa, mas sim escolhendo uma opção e tornando ela certa através do compromisso, da responsabilidade e do amor verdadeiro pelas consequências das nossas decisões. Rick sabe disso, por isso ele continua voltando, por isso ele continua lutando mesmo quando poderia simplesmente fugir, porque até um gênio científico multidimensional entende que a vida só ganha sentido quando você para de correr atrás de todas as possibilidades e escolhe se comprometer profundamente com uma realidade imperfeita. Lembra da última vez que você amou alguém de verdade? Não aquele amor de filme, cheio de música romântica e promessas eternas. Falo do amor que dói, que te torna vulnerável, que te faz acordar de madrugada com medo de perder a pessoa. O amor que te transforma numa versão de você mesmo que você não reconhece, mais frágil, mais humana, mais real. Em Rick and Morty, o amor nunca é simples, nunca é puro, nunca é fácil. E talvez seja por isso que ele seja tão verdadeiro. Rick ama sua família de uma forma que ele não consegue expressar e que às vezes se manifesta de maneiras destrutivas. Ele abandonou Beth quando ela era criança, passou décadas sumido, voltou sem explicação e agora vive numa tensão constante entre o amor que sente e o terror que tem de demonstrar esse amor. Porque amar é se comprometer, e compromisso é a única coisa que Rick não consegue lidar. Pensa na sua relação com as pessoas que você mais ama.
Quantas vezes você já machucou alguém porque estava com medo de se machucar primeiro? Quantas vezes escolheu a frieza para se proteger da possibilidade da rejeição? Quantas vezes preferiu magoar a ser magoado? Rick é mestre nisso. Ele humilha a Morty constantemente, trata Jerry como lixo, ignora a Beth quando ela precisa dele, transforma Summer numa versão não planejada de si mesma. Mas quando qualquer um deles está em perigo real, Rick move céus e terras para salvá-los. Ele mata, morre, destrói mundos pela família dele. Só que nunca admite. No Brasil, a gente cresce aprendendo que amor é demonstração. Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, como se o amor fosse algo que se prova através de gestos públicos e declarações óbvias. Rick and Morty nos mostra uma verdade mais cruel e mais real. Às vezes o amor se manifesta através da proteção silenciosa, do sacrifício não reconhecido, da dor compartilhada. Lembra do episódio Ricklantis Mix-Up? Rick literalmente cria uma dimensão inteira cheia de versões de si mesmo e do Morty porque não consegue lidar com o fato de que ama o neto. Ele prefere criar infinitas versões substituíveis do amor do que admitir que precisa da versão original. É genial e patético ao mesmo tempo. Isso não é filosofia abstrata. É o que acontece quando você tem medo de amar completamente. Você cria versões seguras das pessoas que ama. Versões idealizadas, versões que não podem te machucar, versões que você pode controlar. Mas essas versões nunca são reais. E no fundo você sabe. A série nos mostra como o amor verdadeiro é inseparável do sofrimento. Não porque o amor seja masoquista, mas porque amar de verdade significa aceitar que você não controla a pessoa amada. Significa viver com a possibilidade constante da perda, da decepção, da traição involuntária. Beth ama Rick, mas também o ressente por ter abandonado ela. Summer ama a família, mas carrega o peso de saber que foi um ardente. Morty ama Rick, mas vive traumatizado pelas aventuras que ele nunca pediu para viver. Jerry ama Beth, mas sabe que ela seria mais feliz sem ele. Cada personagem carrega uma versão específica da dor de amar, e a série não oferece soluções mágicas. Não existe terapia que resolva, não existe comunicação que cure, não existe amor que não machuque. O que existe é a escolha. Você ama apesar da dor ou para de amar para evitar a dor? Rick escolheu amar apesar da dor, mas ele escolheu amar de longe, amar de forma complicada, amar de uma maneira que não exigisse vulnerabilidade completa. Ele ama a família dele, mas através de portais, através de aventuras malucas, através de proteção agressiva, nunca através de conversas honestas no sofá de casa. E talvez essa seja a lição mais dolorosa da série. Não existe amor sem risco. Não existe conexão real sem a possibilidade da perda. Não existe intimidade verdadeira sem a chance de ser completamente conhecido e rejeitado. Morty entende isso melhor que Rick. Ele se apaixona por Jessica sabendo que provavelmente vai se machucar. Ele ama Rick sabendo que Rick pode abandoná-lo a qualquer momento. Ele se compromete com relacionamentos sabendo que podem acabar. Porque Morty aprendeu algo que Rick ainda luta para aceitar. O medo da dor não pode ser maior que o desejo de conexão. No final, Rick and Morty nos ensina que o amor absurdo, o amor que não faz sentido lógico, que não tem garantias, que não vem com um manual de instruções, é o único tipo de amor que vale a pena, porque é o único que é real, é o único que transforma, é o único que, mesmo machucando, faz você se sentir vivo de uma forma que nenhuma aventura interdimensional consegue replicar. Isso aqui não é um conselho qualquer, é um espelho. Olha para sua família por um segundo. Não a família que você gostaria de ter, não a que você vê nos filmes, não a que seus amigos postam no Instagram. A sua família real, aquela com defeitos profundos, traumas não resolvidos, dinâmicas tóxicas que se repetem há gerações. Aquela que te conhece tão bem que sabe exatamente onde apertar para te machucar. E às vezes aperta. Rick and Morty nos apresenta a família Smith, que é disfuncional de uma forma tão específica e universal que dói reconhecer. Beth é uma mulher inteligente que se sente presa numa vida que não escolheu.
Jerry é um homem inseguro que compensa a própria mediocridade sendo passivo-agressivo. Summer é uma adolescente que usa a rebeldia para esconder uma vulnerabilidade profunda. Maury é uma criança que foi forçada a crescer rápido demais. E Ricky? Ricky é o patriarca ausente que volta para casa achando que pode consertar décadas de abandono com aventuras espaciais e genialidade científica, como se traumas familiares fossem problemas técnicos que podem ser resolvidos com a ferramenta certa. A primeira coisa que a série nos ensina sobre família é que você não escolhe onde nasce, mas escolhe o que faz com isso. Ricky passou décadas fugindo da responsabilidade familiar, criando infinitas desculpas para não lidar com as consequências emocionais das suas decisões. Ele abandonou Beth criança e voltou Beth adulta esperando que o tempo tivesse curado feridas que ele nem reconhece ter aberto. No Brasil, a gente cresce ouvindo que família é tudo, que sangue é mais grosso que água, que não importa o que aconteça, família perdoa e esquece. Mas Rick and Morty nos mostra o lado mais cruel dessa pressão social. E quando a família é o lugar onde você mais se machuca? E quando o amor familiar vem misturado com manipulação, chantagem emocional, expectativas impossíveis? Pense na sua própria dinâmica familiar. Quantas vezes você já se sentiu culpado por não conseguir ser grato por uma família que te ama do jeito dela? Quantas vezes engoliu mágoas porque família é família? Quantas vezes fingiu estar bem numa mesa de jantar só para manter a paz? A série não romantiza esses conflitos. Ela mostra como famílias disfuncionais criam padrões que se perpetuam através de gerações. Rick repete com Beth os mesmos erros que provavelmente foram cometidos com ele mesmo. Beth repete com Summer e Maury traumas que carrega desde criança. Jerry, tentando ser diferente do próprio pai, acaba sendo disfuncional de uma forma completamente nova. Mas aqui está a reviravolta. Mesmo sendo disfuncional, mesmo sendo fonte de dor constante, a família Smith continua escolhendo ficar junta. Não porque é fácil, não porque é saudável, mas porque reconhecem algo que vai além da biologia. Eles se conhecem completamente. Rick sabe que Beth precisa se sentir especial para funcionar. Beth sabe que Jerry precisa se sentir necessário. Jerry sabe que Summer precisa se sentir aceita. Summer sabe que Maury precisa se sentir protegido. Maury sabe que Rick precisa se sentir amado, sem admitir que precisa. É uma dança emocional complexa, às vezes tóxica, mas profundamente íntima. A série nos mostra que família não é sobre sangue ou amor incondicional. É sobre testemunhas. São as pessoas que estavam lá quando você se formou, que viram você nas suas piores versões, que conhecem seus medos mais antigos e seus sonhos mais secretos. São as pessoas que você não precisa explicar sua história, porque elas vivenciaram sua história. Isso não torna os relacionamentos familiares mais fáceis, torna eles mais reais. Quando alguém te conhece completamente, não pode mais te idealizar, mas também não pode mais te descartar como se você fosse descartável. Existe uma intimidade na disfuncionalidade compartilhada que é impossível de replicar com estranhos. Rick poderia escolher qualquer família em qualquer dimensão. Ele tem acesso literal a infinitas versões da família Smith, versões onde Beth não cresceu ressentida, onde Jerry é bem-sucedido, onde Summer e Maury nunca foram expostos a traumas interdimensionais. Mas ele sempre volta para a versão original, para que o conhece de verdade. Porque no final, Rick and Morty nos ensina que família não é sobre felicidade, é sobre autenticidade. É sobre ter um lugar no mundo onde você pode ser completamente você mesmo, com todos os defeitos, traumas, medos e vergonhas, e ainda assim ser aceito. Não porque você é perfeito, mas porque você é real. E talvez essa seja a lição mais importante sobre o absurdo da existência. Você não precisa de uma família perfeita para ter uma família verdadeira. Você só precisa de pessoas dispostas a te conhecer completamente e escolher ficar mesmo assim. Pessoas que entendem que amor familiar não é a ausência de conflito, é a presença de compromisso, mesmo quando é difícil, mesmo quando machuca, mesmo quando seria mais fácil desistir. Pega aquela sensação que você tem domingo de noite, quando a semana está prestes a começar, e você se pergunta se está vivendo a vida certa?
Sabe aquele momento quando você para de se distrair e fica sozinho com seus pensamentos, percebendo que não tem certeza de quase nada, nem do seu trabalho, nem dos seus relacionamentos, nem dos seus sonhos? Essa é a realidade que Rick and Morty nos convida a enfrentar. A vida não vem com manual de instruções, e talvez essa seja exatamente a beleza dela. Depois de 4 capítulos explorando o vazio existencial, a paralisia das escolhas infinitas, a dor do amor verdadeiro e a complexidade das famílias disfuncionais, chegamos no ponto que importa. E daí? Se nada disso faz sentido pré-definido, se não existe propósito cósmico esperando para ser descoberto, se você está realmente sozinho num universo indiferente, o que você faz com essa informação? Rick passou décadas tentando resolver essa equação através da genialidade científica. Ele criou tecnologias que desafiam as leis da física, explorou dimensões impossíveis, acumulou conhecimento suficiente para se considerar um deus e ainda assim continua vazio. Porque Rick cometeu o erro que a maioria de nós comete, achou que o sentido da vida era algo que você descobre, quando na verdade é algo que você constrói. A série nos mostra isso de forma sutil através do Morty. Morty não é genial como Rick, não tem superpoderes, não entende ciência avançada. Morty é um adolescente comum que foi jogado numa realidade absurda sem pedir opinião. Mas observe como ele reage. Em vez de se tornar cínico como Rick, Morty continua tentando fazer as coisas certas. Ele salva pessoas, protege inocentes, luta contra injustiças, não porque o universo valoriza essas ações, mas porque ele escolhe valorizar. Essa é a diferença fundamental entre niilismo passivo e niilismo ativo. Rick usa a falta de sentido cósmico como desculpa para não se comprometer com nada. Morty usa mesmo a falta de sentido como liberdade para se comprometer com tudo que considera importante. Ambos reconhecem o absurdo da existência, mas só um escolhe fazer algum produtivo com essa informação. No Brasil, a gente vive numa versão amplificada desse conflito. Somos criados acreditando que felicidade é direito, que tudo tem que dar certo, que existe uma fórmula secreta para a vida plena que alguém esqueceu de nos ensinar. Quando percebemos que não existe fórmula, que a vida é improviso constante, que até as pessoas mais bem-sucedidas estão fingindo saber o que fazem, entramos em pânico. Mas Rick and Morty nos oferece uma perspectiva diferente. E se o fato de não existir um roteiro pré-definido for libertador? E se a ausência de sentido cósmico significar que você tem liberdade total para criar o seu próprio sentido? E se a vida não fazer sentido naturalmente, for uma oportunidade para você fazer ela fazer sentido através das suas escolhas? Pensa nos momentos da sua vida que mais importaram para você. Provavelmente não foram os momentos objetivamente importantes, formatura, promoção, casamento. Foram momentos pequenos, uma conversa profunda com um amigo, um gesto de carinho inesperado, uma decisão difícil que você sozinho tomou por princípio, mesmo que ninguém a reconhecer. Momentos que só importaram porque você escolheu que importassem. A série nos mostra que construir sentido no meio do caos não é sobre encontrar as respostas certas, é sobre fazer as perguntas certas. Não é qual é o sentido da vida, mas o que eu quero que a minha vida signifique. Não é por que estou aqui, mas já que estou aqui, o que eu vou fazer com isso? Não é como evito o sofrimento, mas como transformo o meu sofrimento em algo útil. Rick luta contra essa verdade porque aceitar que o sentido é construído, não descoberto, significa aceitar responsabilidade total pelas próprias escolhas. Significa que ele não pode culpar o universo pela própria infelicidade. Significa que se ele está vazio, é porque escolheu viver de forma que o deixa vazio. E isso é aterrorizante para alguém que se orgulha de ser racional. Morty, por outro lado, abraça essa responsabilidade intuitivamente. Ele não precisa entender física quântica para saber que as suas ações têm consequências. Ele não precisa de filosofia existencial para saber que amar alguém é uma decisão que vale a pena, mesmo quando machuca. Ele não precisa de propósito cósmico para saber que proteger inocentes é importante, mesmo num universo que não se importa com inocência. E talvez essa seja a lição final que Rick and Morty nos oferece. A sabedoria não vem do conhecimento acumulado, mas da capacidade de agir com propósito, mesmo na ausência de certezas absolutas. Vem de escolher seus valores conscientemente e viver de acordo com eles, mesmo sabendo que esses valores são apenas construções humanas. O absurdo da existência não é problema a ser resolvido, mas sim condição a ser aceita. E quando você aceita que a vida não faz sentido naturalmente, você finalmente fica livre para fazer ela fazer sentido artificialmente, através do amor que você escolhe dar, dos relacionamentos que você escolhe nutrir, dos princípios que você escolhe defender, das pequenas gentilezas que você escolhe praticar, mesmo que ninguém esteja vendo.